Com o Rodrigo Taxa, apoiante de André Ventura, Inês de Medeiros, apoiante de António José Seguro e Bruno Bobone, do CDS. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada por estarem na SIC Notícias. Muito bem-vindos. Rodrigo Taxa, comece por si. André Ventura parte para este debate com sondagens a rondar os 30%, sem apoios públicos. Podemos dizer que parte em desvantagem ou não? Antes de mais, boa tarde. Cumprimentá-los a todos ao painel, que é um gosto. Ainda não tinha partilhado painel com nenhum dos presentes, e cumprimentar também quem nos acompanha lá em casa. Não vejo as coisas assim. Tenho tido a oportunidade de dizer que, nomeadamente, a essa alegada ausência de apoios, nós fazemos muito claramente, sobretudo, a diferenciação entre os apoios de figuras políticas e os apoios do povo. Interessa-nos o segundo apoio e menos o primeiro. Sobretudo, tenho dito também, já me ouviram, aliás, aqui, julgo que nesta casa, dizer que até estes apoios públicos e mais mediáticos de algumas figuras conotadas à direita para a nossa candidatura, por incrível que pareça, até nos dão força, porque mais uma vez legitimam, fundamentam, sedimentam até a nossa argumentação que de facto aquilo que está em causa é a demonstração de uma preferência na elite, na casta. Eu ouvia há pouco o binómio elite-povo. Sim, mas deixe-me dizer isto que eu acho que é importante. Eu ouvia há pouco aqui neste programa anteriormente que estava a ocorrer alguém, julgo desta casa, dizer que era populismo falar nisto da elite e da casta. Não é populismo nenhum. É uma realidade. Ela existe. Mas André Ventura tem, política, entre aspas, garantido o eleitorado do Chega à partida. Como é que sem este tipo de apoios consegue ir a outro eleitorado? Apelar ao povo português é suficiente? É suficiente, é fundamental, é a única coisa que interessa. Porque estas figuras, sobretudo à direita, o professor Cavaco Silva, o Dr. Paulo Portas, por aí fora, vamos lá ver, o Dr. Paulo Portas está-lhe a acontecer a ele o que aconteceu aos submarinos que ele próprio comprou, bateu no fundo. E o professor Cavaco Silva é uma figura que merece respeito por aquilo que foi no nosso país, mas esqueceu-se de uma coisa fundamental, que é, a dado momento na nossa vida, saber estar calado também é uma vantagem. E, portanto, estão a autodescredibilizar-se a si próprios, fazendo o frete ao Partido Socialista e ao Dr. António José Seguro, mas mais ao socialismo que diziam toda a vida ter combatido, rasgam as vestes neste pranto a dizer que vão votar no socialismo. Esquecem-se de uma coisa, e vou de encontrar aquilo que me perguntou. Os portugueses estão-se a marimbar para onde é que o Dr. Paulo Portas, o professor Cavaco Silva ou qualquer outro chamado peso pesado vai votar, pela simples razão de que nenhum de nós, sobretudo que está na vida política, ativa ou já esteve, mas qualquer cidadão não é dono do voto de outro cidadão. E, portanto, é infantilizar o eleitorado. Esta história, acharem sequer que lá por terem sido isto ou aquilo na vida política e social do país, dizerem que vão votar em A, faz com que as pessoas todas vão atrás deles votarem A. Eu até devo dizer algo que comigo, na minha vida, funciona exatamente ao contrário. Quanto mais me dizem para fazer uma coisa, mais probabilidades há de eu não a fazer. E, portanto, esta demonstração quase... Eu vou utilizar o termo... Isto chega a ser ridículo. Parecem meninos de coro a procurar a bênção da esquerda porque vão votar no António José Seguro, mas têm que o dizer. Mas é por dizerem que vão votar em António José Seguro que vão dar a vitória a António José Seguro. Não é. Quem vai dar a vitória, seja o Dr. António José Seguro ou seja o Dr. André Ventura, acha é o povo, há, não é ninguém. Há elementos da direita, para concluirmos, que podem sentir vergonha em dizer que vão votar em André Ventura? Não, eu não acho que há pessoas da direita que sintam vergonha em dizer que vão votar André Ventura. Eu acho é que há pessoas que toda a vida disseram que estavam no espaço à direita e que perderam a vergonha de admitir que são de esquerda. Isso é que eu acho que há. O risco deste pensamento? Não, com a vida respeito daquilo que a Inês de Medeiros aqui disse, é um conjunto de disparates e sabe que são um conjunto de disparates. Primeira coisa, André Ventura já disse até várias vezes que nem é particularmente adepto de várias medidas que o Presidente Donald Trump tem tomado e especificamente dessas que falou. Portanto, primeiro disparate. Segundo disparate que disse que é uma candidatura antidemocrática e que não se sabe qual é o sistema alternativo que o candidato André Ventura defende, por se dizer antissistema. O único candidato a estas eleições, nesta segunda volta, de que não sabe o que é que pensa sobre coisa nenhuma é o Dr. António José Inseguro, porque o homem não fala de coisa nenhuma. Aliás, supostamente íamos ter 3 debates, de 3 depois disse que queria 2 e agora já só quer 1. Portanto, uma coisa é certa. E dizer que, na verdade, eu fico sempre muito
Ainda outro disparate, o terceiro disparate que a Inês de Medeiros aqui disse e que é facilmente comprovável até pela história, e há no seu partido quem o testemunhe, que é que há uma Constituição e que, portanto, o Dr. André Ventura, como já manifestou a intenção de modificar a Constituição, é contra o Estado de Direito Democrático e a própria Constituição. Ora, houve vários presidentes da República do nosso país que juraram uma Constituição quando tomaram posse e viram no seu mandato essa mesma Constituição ser alterada. Portanto, é aqui que eu digo que esta malta, e a palavra malta não me estou a dirigir necessariamente à Inês, mas poderia fazê-lo. Nos conhecemos para me tratar por mal. E como também não conhece o Dr. André Ventura para dizer aquilo que disse dele e, no entanto, disse. Portanto, isso vale para os dois lados. Isso vale, não conhece. Se conhecesse, não dizia os disparates que aqui disse. Rodrigo, para concluir, eu quando ouço estes discursos apaixonados, mas ridículos, como o que a Inês de Medeiros aqui disse, digo sempre a mesma coisa. Continuem. E ainda disse uma coisa mais grave, tenho mesmo que dizer esta, que o voto que primeiro legitimou, disse que na história o povo tinha votado forças antidemocráticas. Qualquer pessoa que não vá nesta cartilha da Inês de Medeiros é antidemocrática. Agora, vai chamar então antidemocrático ao número que tem votado em André Ventura. Aliás, mesmo para terminar, eu ouvi Sérgio Sousa Pinto, o seu partido, dizer uma coisa gravíssima, que se o eleitorado considerar que António José Seguro e o PS são mais perigosos que André Ventura, palavras dele, o eleitorado é atrasado mental e causa atrasados mentais. Não se dá educação. É este o pensamento da esquerda e do Partido Socialista. Bruno Bobon, depois daqui... Permita-me só uma coisa. Diga. Acho que temos um bom exemplo do que é o debate e a seriedade política do Chega. Então. Quando não sabem o que onde responder, não sabem clarificar qual é o sistema que querem mudar, não sabem qual é o sistema que querem impor, o que é que passam? Passam ao insulto, passam à minimização. Desculpe lá, eu não insultei toda coisa a gente, nenhuma. Quem votava no Chega, quem votava no André Ventura. Eu não interrompi, portanto então não diga disparate, não diga disparate. Portanto, Tentem eu não o concluir, acuso por de favor, dizer para disparates, mas embora eu eu não pense. acuso, é uma evidência, a senhora só disse disparates. Eu penso, mas não digo, pensa mal. porque tenho alguma sobriedade e alguma boa educação. E, portanto, a pergunta que se faz é se é este género de intervenção que queremos na presidência da República. É só isso. Já vamos voltar a este... que queremos na presidência da República. E já vamos falar sobre as consequências do da debate. esquerda. Abrando o que eu quiser. O senhor disse o que quis, as alarvidades que Bruno está aqui à espera, peço imensa desculpa. Já vão ter os dois oportunidades para falar mais à frente. Rodrigo, a imagem que descrevia a Inês de André Ventura, murro na mesa, defender um sistema presidencialista, já não descola de André Ventura. Olha, logo aí temos isso é bom para uma curiosidade. É que a Inês, na sua primeira intervenção, disse que ninguém sabia qual era o regime alternativo que o candidato André Ventura defendia. Na segunda intervenção acaba a dizer que, afinal de contas, sabia que o candidato André Ventura quer um regime presidencialista. Portanto, logo aqui se vê estas incongruências. Diz uma coisa, depois diz outra, como não sabe responder, foge para a frente e diz que eu é que estou a atacar. É a fragilidade do costume, mas eu já estou aqui habituado a essa postura. Eu acho que... E depois com uma coisa pior, que é aqueles tiques de pseudo-intelectualidade de esquerda que até para ilustrar a figura de alguém vai buscar com uma frase estrangeira da Madame Beauvoir ou não sei o quê, que não interessa para nada, mas não significa nada. Fica bonito para a Câmara, é um momento televisivo, mas não diz nada sobre o candidato André Ventura. Por isso eu dizia, a Inês também se apespinhou toda muito com isso. Não conhece o homem. Não conhece o candidato Dr. André Ventura, não sabe aquilo que acha que tem que dizer, mas não sabe o conteúdo e devia saber. Aliás, devia saber e também não me soube responder a algo que eu questionei, mas sobre isso não disse nada. É que, mal ou bem, goste-se ou não, a Inês não gosta, tem todo o direito, eu respeito isso, não gosta do candidato André Ventura. Mas sabe o que ele pensa sobre os temas, mesmo daquilo que não gosta. Ou então, se não gosta sem saber o que é que defende, isso ainda é mais perigoso. Conheço ou não Inês, deixe-me lá acabar. Inês. Conheço ou não conheço? A Inês conhece, embora diga que não conhece porque lhe dá jeito. Mas já é a segunda vez que me interrompe, não me interrompa também, se faz favor. Acho que ficava bem, disse que era tão educada e agora também interromper fica mal. Mas isto para dizer o seguinte. E mais uma vez voltando à elite, à tal casta que gosta de gozar em todas as intervenções, goza com André Ventura, goza com isto, goza com aquilo. E tudo isso
tudo isso, só dá força ao candidato André Ventura. Então deixe-me pegar numa das dificuldades Deixa-me dizer outra coisa que eu acho que é muito importante, para não dizerem que estou só a dizer e não justifico. Esta história que a Inês veio mais uma vez agigantar de que André Ventura é o Chega e o Chega é André Ventura. Primeiro, ao contrário do que disse, o André Ventura nunca disse que ele é o Chega e o Chega é ele. Primeira mentira. E depois, o que é facto? O que é facto é que no Partido Socialista ninguém estava sequer interessado em apoiar António José Seguro. Sabemos bem como é o contexto em que esta candidatura surge. Agora, já uma vez aqui disse, como cheira a poder, vocês estão todos contentes. Inês. Se não tivesse oportunidade nenhuma, não defendia o António José Seguro. Enfim. Nós que já conhecemos o André Ventura há uns anos, de todas as eleições ao qual ele se candidatou, pelos vistos não conhecemos André Ventura, mas há de vir outro André Ventura, não sabemos qual é a versão da André Ventura que vem aí neste debate, logo se verá. Sabemos que André Ventura é muito versátil e como já aqui foi dito, pega em todos os temas e ocasiões para ver se ganha mais uns votitos aqui ou mais uns votitos ali. Coerência é coisa que não se pode esperar do André Ventura. Mas, bom, pelos vistos não conhecemos André Ventura, vamos descobrir o André Ventura esta noite. Você não conhece. A outra coisa, pelos vistos, o Chega sabe exatamente o que se passa no PS. É uma coisa extraordinária, dos apoios ou não apoios. Nós temos uma grande vantagem. O Partido Socialista tem uma grande vantagem. Aliás, os grandes partidos normalmente têm essa vantagem. É como são muito grandes, são muito mais transparentes, porque é difícil de controlar de forma quase obsessiva a informação. O Sócrates é um exemplo de transparência. E, portanto, já cá falta. Não, é mesmo, o Sócrates é um exemplo de transparência. Olha, então não me interrompa vocês têm que ouvir para não se esquecerem. Então, ninguém se esquece nada, esteja descansado. Não me interrompa. Calma. Tenho que me pagar a interrupção que me fez. Estamos quites, vá, continua. Portanto, a questão aqui é justamente, voltamos a dizer, que tipo de sistema é que André Ventura quer? Quer responder diretamente? Mas a Inês de Medeiros está a fazer uma pergunta que há pouco respondeu. Mas diga Decida-se. Mas diga lá, qual é o tipo de sistema que o candidato antissistema que diz? É porque eu já o ouvi dizer que quer vingar os últimos 50 anos de democracia. Ouvi-o eu. Portanto, explique qual é o tipo de sistema alternativo que o Chega quer impor. Muito bem. Se já ouviu essa declaração, e não tenho dúvidas que ouviu, então também já terá ouvido dizer André Ventura defende um Presidente da República mais interventivo, até vou utilizar a frase que ele diz. Presidencialista um regime presidencialista? Bom, se não me deixar, digo para eu lhe explicar. Certo. Temos de ouvir o Bruno, sim. Não consigo explicar se me interromper, ok? Também. Portanto, até vou dizer a frase que o homem tem dito várias vezes. André Ventura não defende um Presidente da República jarra de enfeitar. Quer um Presidente da República não é profundo nem meio profundo. Não esteja armada comigo é intelectual de esquerda, porque isso comigo não resulta. Perca essa sobranceria que a senhora tem. A senhora acha-se muito eloquente e muito cheia de sobriedade, mas é o disparate contínuo que se está aqui a ver. Portanto, vamos à resposta. Não é possível responder a uma pessoa que faz uma pergunta. Os outros estão a responder, interrompe e diz o que bem lhe apetece, goza com tudo e mais alguma coisa, e a verdade, o único motivo aqui de gozo é a sua própria intervenção. Desculpe lá, tenho que dizer. Portanto, primeiro não sabia o que é que André Ventura defendia. A seguir disse que ouviu André Ventura defender um sistema presidencialista. Agora vem-me perguntar a mim qual é a posição de André Ventura. E faz esta figura ridícula que temos aqui. Desculpe lá. Bruno, quer acrescentar? Bruno, temos que dar os minutos finais. A senhora não merece, uma pessoa como a senhora não merece resposta, sabe porquê? Porque a senhora sabe a resposta daquilo que está a perguntar. Temos de ouvir o Bruno, sim. A senhora é mal intencionada no debate. É um debate animado, mas vamos dar os 2 minutos finais. Rodrigo, agora por favor. Rodrigo, vamos lá. O Rodrigo está ali com o dedo no ar, mas tem pouco tempo. Não, simples, só para não dizerem que saí daqui sem explicar. Um sistema que o Presidente da República seja mais ativo, conduza o país, influencie nomeadamente muitas das políticas que são tomadas, não seja a tal jarra de enfeitar que a senhora disse que não é muito profunda, e não é, depende do tamanho da jarra, e portanto, se a senhora não está na política há tantos anos, se não consegue compreender a alternativa que isto é no regime político, demonstra que a senhora está cá há muitos anos, mas não percebe nada da matéria. Então agora tem que dar 10 segundos assim. Não disse nada sobre aquilo que defende António José Seguro, não disse uma coisa. Tem mesmo de concluir, Inês. Eu acho que este debate mostrou bem uma vacuidade das propostas do Chega. Agora deixe-me lá falar. Rodrigo, deixe-me terminar, Inês, por favor. Sim. Pronto.
a vacuidade ou seja, é sistematicamente um discurso oportunista, onde vai buscar todo o mal-estar que o povo português pode sentir e pode ter razões para sentir. Não propõe soluções, propõe sempre pela negativa. E eu acho que a grande vantagem, volto a apelar deste debate, é que seja um sobressalto cívico na defesa vamos aguardar. Inês Medeiros, Rodrigo Taxa e Bruno Bobon, obrigada aos três. Até à próxima.